As gatinhas acham que sou mais bonito que você. Caio, eu sou mais gostosão, Caio. Você já se comparou a alguém e de repente começou a se sentir insuficiente? É algo que acontece com todo mundo. Seja vendo alguma pessoa extremamente bonita nas redes sociais ou com uma vida aparentemente perfeita, seja talvez percebendo que um amigo parece estar vários passos à frente sempre. A comparação pode rapidamente se transformar em uma armadilha. Aos poucos, o que antes era apenas admiração pode virar insegurança, fazendo com que você questione seu próprio valor e tente mudar para se encaixar em um ideal que nem é realmente seu. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como a comparação constante pode fazer você perder a sua própria identidade. Vamos explorar por que isso acontece e como isso se conecta com os episódios A Lista e o Hobbit, de South Park. Então, se você já sentiu que estava se moldando demais às expectativas e comparações dos outros, fique com a gente até o final. Fala galera, meu nome é Willian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos fazendo uma análise e mais especificamente falando dos episódios A Lista, lá da 11ª temporada de South Park, e o Hobbit, lá da 17ª temporada do show. Inicialmente, vamos falar o que acontece nesses dois episódios, para depois dar um contexto de como as comparações com as vidas e aparências de outras pessoas podem ser extremamente prejudiciais para a nossa essência. Então, se ficou interessado e curtiu esse tema, deixe aquele like maravilhoso e se curte o nosso conteúdo e quer ver muito mais vídeos como esse nos próximos dias, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Bora comigo! Como acontece e o que se passa no episódio A Lista? Pois bem, nesse episódio, os garotos de South Park, lá da escola elementar, descobrem que as garotas classificaram eles numa lista secretamente com base em sua atratividade. Quem é o mais bonitinho, quem é o mais feio da turma. Quando Cartman, o Stan e os outros conseguem roubar finalmente essa lista, eles ficam chocados ao descobrir que o Clyde é classificado como o mais bonitão da escola, enquanto o Kyle está lá no final, mas bem no final, no último lugar dessa lista. Essa revelação devasta completamente o Kyle, que começa a internalizar essa classificação de o mais feio da escola, colocando sob si agora a taxação de pouquíssimo atraente e também indigno de qualquer amor. Então, como resultado de tudo isso, ele se afasta dos seus amigos e começa a se associar a outros alunos que ele acredita também serem considerados feios. E eles são feios pra cacete. Enfim, enquanto isso, o Clyde desfruta de uma popularidade recém-descoberta. Ele está completamente nas nuvens com a situação atual, pois as garotas, de repente, tratam ele com admiração e afeição, devido a ele estar no topo da lista. A mudança de status cria bastante tensão entre todos os garotos, que lutam para entender o que caramba está acontecendo e por que agora o julgamento com eles é baseado na sua aparência. Só que, desconfiados da classificação de toda essa lista, o Stan e a Wendy investigam mais profundamente como a lista foi criada, no que ela se baseou, quais foram os critérios, levando à revelação chocante de que tudo foi uma fraude. Acontece que o Clyde foi colocado no topo, não porque as meninas realmente o acharam o mais bonitão de toda a escola, mas porque o seu pai é dono de uma loja de sapatos e as meninas queriam ganhar sapatos de graça. Essa revelação expõe o quão superficial e manipuladora toda a hierarquia social onde vivemos pode ser, mostrando que a atratividade e a popularidade na escola são frequentemente ditadas por o que as pessoas querem ganhar. Não só na escola, mas como no mundo todo. Então, no revirar aqui da história, quando eles tentam revelar a verdade, a Bebé, uma das principais conspiradoras e beneficiadas dessa lista, faz de tudo para proteger a lista que eles fabricaram, até mesmo ameaçando atirar nos moleques. No final das contas, a polícia chega e a Bebé é presa, basicamente. O Kyle, no final do episódio, tem a oportunidade de ver a real lista, e se ele é realmente o mais feio da história ou não, mas ele finalmente decide não ver a lista, tendo finalmente encontrado paz com quem ele realmente é. Mas só por esse episódio você já começa a entender como nos comparar com outras pessoas e também o julgamento de outras pessoas com a gente pode afetar a nossa mente e o quanto de valor colocamos em nós mesmos. Mas ainda temos outro episódio antes de explorar a psicologia de toda essa treta. E esse episódio é um dos mais engraçados e subestimados da história de South Park, chamado O Hobbit,
lá da 17ª temporada. Nesse episódio, a Wendy se preocupa com os padrões de beleza completamente irrealistas que estão sendo divulgados na mídia, focando particularmente em como imagens de celebridades como a Kim Kardashian são fortemente photoshopadas. Eles editam bastante aquelas imagens. As preocupações da Wendy se intensificam quando o Butters rejeita a Lisa Burger, que está querendo sair com ele, considerando ela gorda demais. Foi uma cena muito engraçada, mas também um pouco triste. Enquanto ele idolatrava a aparência da Kim Kardashian como sendo real, mas sabemos que não é. Como diriam na internet hoje em dia, o Butters está se esforçando para gostar de mulher. Nossa querida Wendy Tessa Burger tenta mostrar a verdade para o Butters com o Photoshop, deixando claro que qualquer um pode editar e alterar drasticamente as aparências de qualquer pessoa. Mas a tentativa dela fracassa fortemente, porque agora o Butters está apaixonado pela imagem editada e photoshopada que a Wendy criou da própria Lisa Burger. Enquanto a Wendy continua tentando mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo, que eles não deveriam acreditar e tomar como verdade essas imagens irreais das mulheres e de qualquer pessoa também, as autoridades e até seus colegas começam a acusar ela de bastante ciúme da Lisa Burger, que agora é extremamente linda para todo mundo, e também muita negatividade. A situação só piora e fica ainda mais engraçada quando Kanye West entra na treta para defender a sua esposa, dizendo que ela não é um hobbit. Apesar das tentativas da Wendy de promover a autenticidade nas mulheres e também, enfim, qualquer pessoa, seus colegas de classe continuam apaixonados pelas imagens alteradas e irreais das meninas. E agora todo mundo começa também a editar as suas fotos para parecer o mais próximo possível do look que é a Kim Kardashian. A Wendy tenta, mas no final das contas, essa missão da Wendy de ir contra esses ideais fabricados leva ao seu completo isolamento. No final das contas, relutantemente, a Wendy acaba se conformando com as pressões que ela buscava se opor, editando também as suas fotos para uma aparência que não é real, demonstrando nesse episódio e também no episódio que eu falei antes, o poder da percepção pública. Ambos esses episódios demonstram como a percepção pública dita a autoestima e, às vezes, as ações das pessoas, seja o Kyle se sentindo inútil por uma lista falsa ou a Wendy sendo coagida a mudar a sua perspectiva e também quem ela acha que ela é. Isso reflete como, na vida real, algumas pessoas buscam por aprovação, por meio de redes sociais, aparência ou também no status, muitas vezes ao custo do seu bem-estar e da sua essência. Mas, afinal de contas, e eu já demorei muito para perguntar essa questão, por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? Psicologicamente, isso se conecta à teoria da comparação social, a ideia de que determinamos nosso próprio valor com base em como nos comparamos às outras pessoas. Quando a sociedade impõe padrões arbitrários, seja de beleza, popularidade até riqueza, as pessoas ficam obcecadas em atender esses padrões, mesmo quando não tem sentido ou eles são, como a lista do primeiro episódio, fabricados e mentirosos. A teoria da comparação social foi proposta lá em 1954 e se prepare para ouvir a pronúncia errada do nome de quem propôs essa teoria. Tá se preparando? Pois é, Leon Festinger era o nome do cara. Pois bem, ele sugere que as pessoas determinam seu próprio valor social e pessoal também com base em como se comparam às outras pessoas, e as comparações podem ser de formas diferentes. Essa teoria busca explicar por que constantemente nos avaliamos em relação àqueles ao nosso redor, muitas vezes levando a sentimentos de superioridade, muitas vezes inferioridade e também motivação. Existem 3 tipos de comparação social que podemos fazer. O primeiro é a comparação ascendente, que é aquilo que você está imaginando. A comparação com aqueles em melhor situação. Nós nos comparamos com pessoas que são mais bem-sucedidas, atraentes ou, às vezes, na nossa mente, qualificadas. O efeito dessa comparação pode ser positivo ou também negativo. Seja ele um efeito de motivação para você buscar chegar, entre aspas, no nível daquela pessoa, ou pode ser negativo, como retratado nos episódios que eu falei, onde a gente baseia o nosso próprio valor nos comparando aquelas pessoas. Mas também temos outros tipos de comparação, mais 2, como por exemplo a comparação lateral. A gente se compara com as pessoas semelhantes a nós, seja em idade, status ou também num contexto histórico. E temos por fim a comparação descendente. As pessoas se comparam com pessoas que são menos bem-sucedidas ou em situações piores que elas. Isso aqui pode estimular o ego bastante das pessoas.
Você basicamente pode se sentir melhor se comparando financeiramente com outra pessoa que está ainda mais ferrada que você e devendo todo mundo, por exemplo. Mas no final das contas, por que tudo isso importa? A comparação social está profundamente ligada à autoestima, como mencionamos brevemente, ansiedade e também à saúde mental no final de tudo. Atualmente, as redes sociais intensificam bastante esse processo, expondo às vezes versões cuidadosamente selecionadas da vida das pessoas, apenas os melhores momentos, digamos assim. Isso acaba criando percepções completamente distorcidas, nos fazendo sentir que estamos ficando bastante para trás comparado a outras pessoas, quando, na realidade, todos enfrentam dificuldades que não mostram. Isso acaba gerando outro problema: a perda da identidade. Perder a sua identidade por comparação acontece tão gradualmente que você pode nem perceber isso no começo. Tudo começa com pequenas coisas. Talvez você admire a maneira como alguém se veste, a maneira como uma pessoa fala, ou a maneira como essa pessoa se comporta. Os highlights, os melhores momentos. E não há nada de errado com isso. Mas então, ao invés de apreciá-los, você começa a pensar: talvez eu devesse ser assim também. Então você se ajusta aqui e ali e se torna parecido com aquilo. Você começa a se vestir de forma diferente, mudando a maneira como fala, altera suas opiniões para se encaixar naquele mundo que você imaginou. Mantenha o Kyle e a Wendy em mente. Com o tempo, você para de fazer escolhas com base no que realmente gosta ou acredita. Em vez disso, você faz escolhas com base no que acha que tornará você mais aceito, mais admirado e mais parecido com essas pessoas que você tem em mente. E quanto mais você faz isso, mais desconectado você se torna dos seus próprios pensamentos, gostos e valores reais. A pessoa no espelho ainda se parece com você, não parece? Mas por dentro, você se sente vazio. Ok, ficou um pouco pesado isso daqui, mas você está me entendendo. Você parece estar desempenhando um papel, você é um ator, ao invés de estar vivendo a sua própria vida autenticamente. O verdadeiro problema: não importa o quanto você tente se moldar no que você acha que os outros esperam de você, nunca é o suficiente. Sempre haverá alguém que parece mais bem-sucedido, que parece mais atraente, que parece mais confiante. Mas lembre da palavra, parece. E quanto mais você corre atrás de ser como eles, mais você se afasta de apenas ser você. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se curte nosso conteúdo e não quer perder nenhum vídeo, considere se inscrever aqui. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!